Sejam bem-vindos ao canal da Tecnoponto. Meu nome é Dylan Cidral, sou eu quem produz os vídeos aqui do canal e hoje nós vamos destrinchar todas as funcionalidades do Web Server, uma função que vem embutida dentro do seu relógio ponto. Para a gente entrar no Web Server do relógio, a gente primeiro precisa descobrir o IP dele. Então a gente vai acessar o segundo ícone da tela inicial, onde tem aquela telinha, e ali vai aparecer o IP. Você vai colocar esse IP no seu navegador de internet. Então eu coloquei aqui, ó, 192.168.6050. O 0 à esquerda, no caso no meu IP, ele é 060 e 050. O 0 à esquerda sempre eu posso apagar. Então, se você for tentar entrar e o 0 à esquerda tiver, talvez não esteja funcionando. Então eu vou apertar o Enter aqui para entrar e ele já aparece a tela de login. O login padrão é teste fábrica. Então vou colocar aqui, ó, teste fábrica, e a senha é 6 vezes o número 1. Esse é o login padrão. Se você já acessou anteriormente, ou se alguém acessou anteriormente e alterou a senha, você vai ter que verificar com quem alterou. Basicamente, na tela nós temos esses menus aqui e a gente vai passar por todos eles. Se você tem um relógio X Advance ou um ponto Advance, basicamente as funcionalidades vão ser as mesmas, só que a diferença vai ser só o visual. Eu vou estar deixando aí na tela a diferença do web server de um para o outro. Nesse exemplo aqui eu vou usar o Prisma, que vai servir bem porque os menus são a mesma coisa. Aqui no empregador, se a gente clicar, a gente vai ter todas as opções de empregador. Então, no caso, a razão social, o endereço, o tipo de documento, claro, vai ser o CNPJ ou o CPF da empresa, e o SEI, caso a empresa tenha o SEI. Posso alterar e salvar, né? No caso aqui é um relógio de teste, então tá aqui só teste fábrica. Posso voltar aqui na casinha. E colaboradores, se eu entrar aqui, ó, não vai ter nenhum colaborador cadastrado. Vamos inserir um aqui. Inserir. E aqui eu posso colocar um nome, o PIS, a ativar a verificação de biometria ou não, e as referências. Então vou colocar aqui, ó, teste fábrica, o PIS vai ser de teste. Eu posso ativar a verificação de biometria caso o meu funcionário ele bata por cartão de proximidade o ponto, então ele vai aproximar o cartãozinho no relógio e vai pedir para colocar a biometria também, para verificar se é o funcionário mesmo. E as referências elas funcionam da seguinte maneira: caso eu tenha um cartão, eu vou colocar o código do cartão aqui na referência, caso não, eu vou colocar um número de folha, pode ser o número de matrícula, caso seja a biometria. Então eu vou colocar o número 1 aqui, e caso o meu funcionário também tenha um cartão de proximidade ou um cartão de barras, ele pode colocar a referência aqui na segunda caixa, na referência 2. Eu vou salvar aqui, dá o sucesso ao salvar, e já apareceu aqui em colaborador, teste fábrica, o PIS e a referência. Aqui tem a opção de editar a matrícula do funcionário ou excluir. Então se eu vim aqui editar, eu posso colocar mais informações, vou ter o botão de excluir aqui embaixo também, ou eu posso excluir, ele vai verificar se eu quero excluir mesmo. Então voltando aqui, a gente vai para data e hora, que você pode atualizar a data e hora para deixar sempre sincronizado, né? Aqui ele vai, no caso, sincronizar com o computador, então se eu clicar aqui, ó, ele vai atualizar automaticamente. Não preciso inserir manualmente aqui a data e a hora. E tem a opção também de horário de verão, caso a sua localidade use essa funcionalidade. O menu dados, se a gente abrir aqui, a gente pode fazer a exportação e a importação de dados do relógio. Então, por exemplo, eu comprei um relógio novo e eu já tenho outro relógio na empresa que tem as informações dos funcionários e biometria. Eu posso passar por arquivos de dados, ou posso fazer por aqui, pelo web server, ou posso fazer pela porta traseira USB do relógio, no caso do Prisma, né? Nos outros relógios são outras portas de dados. Então eu posso fazer a exportação dos arquivos. Então eu vou abrir um novo de colaborador aqui, ó. Se eu clicar para baixar, ele baixou o arquivo. Se eu abrir o arquivo aqui, e aqui vai aparecer as informações de como se fosse um backup. Então no caso só tem um colaborador, apareceu só o colaborador aqui no arquivinho. E da mesma maneira eu posso fazer a importação de dados. Então se eu clicar aqui em importação, eu posso procurar o arquivo. Então eu vou procurar o arquivo aqui em downloads. Então eu posso selecionar esse mesmo rap colaborador que eu acabei de baixar e eu clico em abrir, ele vai fazer a importação. Muito importante que na importação você verifique se as linhas estão com um código 0, certo? Então, por exemplo, se eu tenho 10 colaboradores, ele vai aparecer 11 linhas aqui e elas têm que estar com 0. O 0 quer dizer que foi realmente incluído. Se for 12, ou pode ser a linha final, né? No caso aqui, ó, linha 2, final 12, ou ele pode estar dando erro na importação. Eu posso pausar também e cancelar no meio da importação, caso for vários dados. E lembrando também que a importação via web server de dados de backup, ele demora um pouquinho mais do que se fosse via USB, tá bom? A aba de eventos aqui, a gente pode basicamente baixar os eventos do relógio.
ele funciona basicamente como uma AFD. Então, por exemplo, se o seu relógio não estiver comunicando com a rede, com o software, você pode baixar esse arquivo de dados e importar no seu software de ponto, que ele vai basicamente incluir as batidas lá. Então, tem a opção de baixar tudo, que é o completo, por NSR. No caso, como é um relógio novo, ele só tem 20 linhas, então eu posso baixar e definir a quantidade de linhas aqui, caso você saiba, claro. E por data, que é o mais fácil, então eu posso filtrar as datas aqui, colocar os horários, etc e tal. Então quero baixar só de um mês, eu baixo os dados aqui. Vou clicar aqui para baixar o completo, ele vai aparecer aqui o arquivo de dados, certo? E é basicamente isso a aba de eventos. E aqui, por último, nós temos a aba de configurações. Então, se a gente abrir a aba de configurações, nós temos muita informação sobre o relógio. Então, aqui nós temos a versão do relógio, no caso aqui é 42, o número de série, o tipo de leitor, no caso aqui é o modelo R2, então ele é Bioprox, aqui o modelo 2, né? R2, a quantidade de colaboradores cadastrados, a quantidade de biometrias cadastrada e também o limite dela. Então, dependendo do seu modelo de biometria, aqui vai aparecer a quantidade de limite que você pode cadastrar na biometria, quantidade de eventos dentro do relógio, o que aconteceu, que foi gravado na memória dele, a situação da memória, a situação dos tickets de impressão, no caso, naquele relógio não tem nada na impressora, então tá aqui aparecendo a impressão disponível, o tamanho da bobina e o tipo de comunicação. E claro, a energia que está ativa. Isso aqui, energia ativa, é importante para relógios que usam bateria ou no break. Em geral, aqui a gente tem mais umas opções, então se a gente vai ativar aquela opção de verificar a biometria para o relógio inteiro ou só para alguns colaboradores. Aqui tem a opção de usar o número de rep na exportação de dados, que basicamente ele vai colocar o número de série quando for exportar os arquivinhos aqui. Monitoramento do no-break é bem importante para o ponto E, pois essa opção ela ativa a bateriazinha que tem no menu inicial do relógio. Então, se você tem o no-break conectado ou se eu tenho uma bateria conectada, quando tirar da tomada, aquela bateria ela vai ativar, ela vai ficar da cor azul e ela vai começar a mostrar a porcentagem de bateria que a gente ainda tem. Isso seja para no-break ou para a bateria externa. Ativar a opção de corte parcial da impressora, caso você queira que não seja cortado completamente o papel e que o ticket fique ali ainda. E o tamanho da bobina você pode configurar aqui. Aqui tem todas as opções de comunicação. Aqui basicamente você vai utilizar para comunicar não só o seu relógio na rede, mas sim o seu relógio no software. Então a gente tem aqui as opções de TCP/IP ou comunicação serial, alterar o IP, alterar a porta, a máscara de subrede. Nós iremos fazer um vídeo completo sobre comunicação e problemas de comunicação para você resolver no seu relógio. A segurança de IP funciona assim: você vai travar um IP no relógio e ninguém vai poder acessar o relógio que não seja esse IP. Então, por exemplo, que você saiba que uma pessoa tem informações sobre o relógio e que quer alterar alguma configuração, você pode fixar o IP. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui o 650, e se a outra pessoa, um outro funcionário ou outra coisa for alterar o IP e for tentar acessar o relógio, não vai ser possível. Ele vai falar que a conexão segura está ativa e não vai ter acesso. Só a pessoa que tiver o IP certo vai conseguir acessar a máquina. Nas configurações avançadas do web server, a gente vai entrar como rep e a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. É basicamente a senha administrador do web server. Aqui a gente vai ter algumas opções avançadas, então como cadastrar e alterar o usuário. Então eu posso vir aqui, então a gente tem aqui o usuário teste fábrica, certo? E eu posso inserir outro usuário, por exemplo, o gestor de RH, o gerente, o supervisor, que manuseia o relógio também. Mas é muito importante que vocês não deletem o login padrão do relógio. Então aqui eu posso inserir, então a opção de inserir eu posso colocar um nome, certo? Pode ser o nome da pessoa, o CPF da pessoa que vai estar responsável por acessar o relógio, a senha de acesso ou um cartão de menu. Então, por exemplo, o cartão de menu ele funciona com o cartão proximidade. Em vez de você colocar a senha, você só aproxima o cartão e abre o menu do relógio. E aqui as páginas liberadas do funcionário. Então, por exemplo, eu quero que o supervisor só possa ver os colaboradores e os eventos, uma coisa assim. Então, você pode manipular a quantidade de páginas que a pessoa possa acessar dentro do relógio. Isso é muito importante para uma empresa muito grande, que várias pessoas mexem no relógio. Para o administrador do relógio, a pessoa que cuida do relógio vai ter o acesso mestre, certo? E pode criar outros usuários para também usar o relógio. Aqui em sistema, a gente basicamente pode mudar o login padrão, caso alguém saiba. Então, por exemplo, você é gestor do relógio, quer que só você saiba isso, então você vai alterar isso aqui, colocar um nome de usuário e uma senha mais segura. Mas a gente não recomenda também que altere essas informações, pois fica muito difícil do suporte técnico e da assistência técnica conseguir acessar o relógio sem resetar as configurações. E basicamente o menu de configurações que já tem lá no usuário padrão, você pode acessar aqui. Então basicamente é isso, todas as funcionalidades do web server do relógio ponto.
Se você gostou do vídeo, deixe um like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e use a aba de comentários aqui embaixo para tirar dúvidas ou sugerir novos vídeos. Tchau!